Olá, me chamo Kátia Marcon, sou professora no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui da Faculdade Adventista do Paraná. Estou acompanhada hoje pelo professor e pastor João Luiz Marcon e nós estamos aqui para começarmos um novo trimestre, um novo desafio, novos aprendizados, com a lição com o nome Provados pelo Fogo. Eu acredito que para esse momento, né, pastor, seria bom nós fazermos uma oração? Muito bem, professora. Obrigado por estarmos juntos aqui, compartilhando e recapitulando esta lição. Mais uma vez, são bem-vindos ao Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Eu sou o diretor do seminário e estou acompanhado aqui da minha esposa, professora Kátia. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, recapitularmos a Tua Palavra. Precisamos tanto do Teu Espírito. Necessitamos, ó Deus, que Ele seja o nosso professor, nosso guia, ilumine nossa mente, fale o nosso coração através da Tua Palavra e que da Palavra venha surgir em nós a fé, a confiança, o amor, a adoração e a submissão aos Teus desígnios, sabendo que tudo aquilo que o Senhor tem feito é melhor e maior do que aquilo que podemos pensar. Esteja conosco agora, oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. O crisol do pastor. Que título para começar uma lição, não é? A nossa primeira lição do trimestre traz o crisol do pastor. Pensando um pouquinho, crisol não é bem a ferramenta que um pastor usa, não é? A ferramenta que o pastor usa é um cajado. Por que será que a nossa lição, pastor Marcon, trouxe esse título tão diferente, pensando aqui que é um pastor, né? Por que será o crisol do pastor? Poderia ter sido a vara, o cajado, né? Mas eu creio que o autor, ele trabalhou durante o trimestre, e nós vamos ver, justamente com esse instrumento que serve para purificar metais, para até usado na química, né? Que é um local onde se faz ali o derretimento e se extrai a sujeira do ouro, da prata, ferro e outros metais. E nós devemos entender isso, que ele usou essas duas analogias, tanto como sendo o crisol, um meio pelo qual é purificado certos metais, mas também o fato do pastor, porque tem um significado importante a questão do uso do Salmo 23. O Salmo 23 vai ser a base da primeira lição. E até o verso áureo ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E justamente o autor ele quer mostrar que na jornada de nossa vida, quando o pastor está nos conduzir pelas veredas, pelos caminhos da nossa existência aqui neste mundo, há momentos em que passaremos por lutas, por provações, por dificuldades, momentos difíceis. E é nesses momentos, como a lição trouxe, é que nós sentiremos mais de perto a presença de Deus. Em nossa jornada, teremos aflições, como disse Jesus, mas temos bom ânimo. Ele venceu o mundo e Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse verso que traz aqui como verso para memorizar, ele começa com a expressão, né? Refrigera-me. Nós passamos uma vez por uma experiência, né, de refrigério, quando com muito calor, quando estávamos lá no Amazonas, e com muito calor mesmo, né? E aí nós passamos de um ambiente aberto, com muito calor, e entramos dentro de uma mata virgem. E ali, o refrigério que nos trouxe a sensação de bem-estar, né? Então, quando eu estudei a lição dessa semana, eu fiquei pensando, né? Quão bom foi aquele momento de ter algo que deixasse o nosso corpo mais tranquilo, o próprio refrigério, né, que traz uma sensação de bem-estar. E eu acho que a lição veio trazer justamente isso, né? Que nos momentos de que você estiver
passando por uma prova difícil, você pode contar com aquele que pode refrigerar a sua alma, né? É verdade. E o fato de o salmista ele dizer que estamos nessa jornada, ele mostra para nós que na jornada há lugares que são de refrigério, há lugares que têm o alimento, tem lugares que têm a água para beber, né? Lugar de sombra, que traz refrigério, como você falou, uma mata, né? que traz aquela sensação tão gostosa de que você está ali num lugar fresco, né? Mas também devemos reforçar que há momentos na nossa jornada cristã que não são tão agradáveis assim, né? O grande questão dessa lição, que é na parte até de domingo, ele fala um guia para a jornada, o pastor. Então, nós devemos lembrar que nessa caminhada da vida, há um pastor que está a providenciar para nós. Você falou, refrigera a minha alma. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades, sabe das nossas limitações, nossas fraquezas, sabe das nossas lutas e muitas vezes nós nos deparamos com essas situações difíceis e parece que esquecemos que o pastor está conosco, que ele é o nosso guia, que ele está à nossa frente. E aí a importância de saber quem é o pastor, né, professora Kátia? Quem é o pastor que está a nos guiar, né? Então, se nós vemos o pastor como uma pessoa, um ser, né, um Deus que está a nos machucar e a nos ferir, e muitas vezes assim quer o nosso mal, justamente, dificilmente ficaremos próximos dele. Mas se entendermos que o nosso Deus, e realmente Ele é, pelo que a Bíblia fala e pela experiência que homens e mulheres têm tido no decorrer dos séculos, e eu posso dizer também pessoalmente isso, que o pastor é um Deus amoroso, provedor, um Deus que está a cuidar, proteger, amparar, e que em todos os momentos da jornada cristã, Ele não nos deixa. Aí nós só podemos dizer que podemos confiar nesse pastor, podemos depositar nossa esperança, por mais difícil que as coisas pareçam aos nossos olhos. Isso mesmo. Pensando assim, esse pastor, ele vai fazer de tudo para tirar a gente de situações ruins, é isso? Veja, é uma pergunta muito boa, certo? Essa sua pergunta. Porque na nossa vida como seres humanos, nós temos muitas fraquezas, muitos defeitos de caráter que nós herdamos, desenvolvemos por sermos egoístas, pecadores. E o que acontece é que justamente Deus permite, a Bíblia nos diz, em alguns momentos Ele mesmo age, certo? De maneira direta, mais direta, para transformar o nosso caráter, para transformar nossa fé, para crescermos e amadurecermos em nossa experiência cristã. E muitas vezes nós nos deparamos com questionamentos. Por que Deus? Por quê? A gente imagina, Deus é amor. Por que então eu estou passando por isso? Em primeiro lugar, devo entender que nós estamos dentro de um aquário no qual todos os seres que estão dentro desse aquário sofrem. Não sei se você lembra, Kátia, quando nós tivemos um aquário e às vezes enchia de algas ali, algas que eram problemáticas, né, que traziam doenças para os peixes, e alguns sofriam e vieram até falecer, alguns deles, né? Justamente porque dentro desse aquário nós vemos os resultados do pecado, os resultados que o pecado traz. E justamente por trazer esses resultados, pessoas sofrem, pessoas morrem, e nós estamos dentro desse aquário, né? Que é o nosso mundo de pecado. Contudo, o nosso Deus, Ele faz a promessa
de que todos esses momentos difíceis, até tem o Salmo, ou melhor, tem a passagem de Romanos, né? Que você gosta tanto, Romanos 8, que diz assim, que a melhor tradução seria: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós devemos lembrar de que Deus está cuidando de nós com um propósito. O propósito é nos ajudar a desenvolver uma natureza, tanto para essa vida, revelarmos o seu caráter ao mundo, mostrarmos que a bondade e o amor dele transformam nossa vida, a sua graça é suficiente para nos dar um novo coração, um novo pensamento, tirar de nós aquilo que não presta, o nosso caráter egoísta, nossa maneira egoísta de ser, de pensar, nossa maneira, muitas vezes, de querermos as coisas do nosso jeito, transformar-nos para esta vida, refletirmos o seu amor, a sua bondade, mas também e principalmente para nós um dia estarmos com Ele para sempre, né? Então nós vemos aqui que nessa jornada, professora, há momentos que, como disse, é como uma relva, onde tem um lugar para beber água, sombra, né? Mas nem sempre é assim. Há momentos na jornada em que nós podemos nos deparar com locais não agradáveis. É possível, sei que já foi falado aqui um pouquinho, mas é possível o próprio pastor nos conduzir, às vezes, por locais não tão seguros, não tão confortáveis, para a gente, quem sabe, ter alguma lição a aprender naquele momento? Sim, certamente. Nós podemos ver que o pastor nos conduz, e o texto ele apresenta isso, o Salmo 23, que ele nos conduz por lugares que muitas vezes não são aqueles lugares que nós gostaríamos de estar, ou aquele momento no qual nós gostaríamos de vivenciar, né? Eu aprendi uma coisa muito importante na vida, e eu gostaria que você que está me ouvindo pudesse refletir sobre isso. Às vezes fazemos a pergunta errada, né? Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? É um problema dos meus pais? É um problema meu, né? Às vezes as pessoas até pensam, né, as coisas mais terríveis que elas cometeram e dizem: mas será que Deus não me perdoou? Certamente Deus te perdoou. E pode confiar nisso, pode ter certeza. Mas, contudo, nós devemos lembrar das consequências de nossos atos, mas há um outro ponto, que Deus nos leva para situações situações que nós às vezes não gostaríamos de estar, justamente porque nós precisamos passar por essas situações. E aí vem a pergunta, não por que Deus, mas para que Deus? Para quê? Qual é a razão, por qual motivo o Senhor está me conduzindo por este vale da sombra da morte, por esse lugar que são difíceis? Até a lição, ela comenta, né? E isso acontece, é algo inesperado, e pode acontecer aqui no Brasil também. Às vezes você está ali num rio e começa a chover na cabeceira do rio e vem uma enxurrada e pode levar as pessoas embora, animais, tudo, porque a água é tão forte, em grande quantidade. Em Israel, nos dias que Davi falou, escreveu isso, cantou e escreveu, era também comum, e ainda hoje é comum. Às vezes está ali um lugar deserto e tal, daqui a pouco vem uma quantidade de água, lodo e tudo mais, que vai indo para um desfiladeiro, para um lugar assim mais difícil de passagem, e é por isso que ele fala, né, o Vale da Sombra da Morte pode ser um lugar realmente difícil, um lugar perigoso, um lugar inseguro, um lugar até mesmo de tocaia de animais, certo? Mas a grande questão da lição é: o pastor está conosco. O pastor não nos deixa. O pastor não nos abandona. Ele continua todo momento conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam nesse momento. Ah, que coisa maravilhosa. O verso 6 do Salmo 23, ele diz assim, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas a lição traz que esse seguirão, ele pode ser substituído pela palavra me perseguirão. Que profundo, né? Que profundo. O que seria esse perseguir, né? Porque a gente tem uma visão assim de perseguir algo até negativo, né? Ah, alguém está me perseguindo e tal. Mas aqui a lição ela traz o sentido de quê? De que sentido que é essa perseguição? Essa perseguição tem o sentido de que não vai faltar. Na verdade, algumas traduções dizem o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a melhor tradução seria o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Inclusive, a sua bondade, o seu amor, como diz o verso 6, né? A bondade, a misericórdia estarão ali presentes, é como se fosse uma perseguição mesmo, né? Não vai faltar isto. Não vai faltar o seu cuidado, a sua providência. Mesmo em momentos difíceis ali, como o salmista diz, ele apresenta, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, que são expressões dentro do contexto de Davi que mostram o cuidado de Deus e que essa pessoa é amada, é querida, é uma pessoa de grande valor para o convidado, o anfitrião. E Deus está dizendo, você é de grande valor, você é de grande importância, e mesmo que você se depare com problemas, e às vezes inimigos, pessoas que queiram o teu mal, que infelizmente pode ocorrer, não porque a gente queira, mas às vezes por algum motivo a pessoa se voltar contra você e te fazer mal, e levar ao sofrimento, levar a uma provação difícil, o fato é que Deus está dizendo para nós que nós somos ungidos por Ele, cuidado por Ele, protegido por Ele, e Ele nos dá o necessário para reconhecer que somos seus filhos e filhas e que Ele estará fazendo o melhor por nós. Essa perseguição é a perseguição da bondade de Deus, do seu amor. Ele não desiste de nos amar e de cuidar de nós. Bem, eu achei uma coisa interessante aqui na lição, que é o conceito ocidental de religião. Nós estávamos falando sobre caminho e tal, né? E a lição vem trazendo esse conceito de que a religião é um caminho. Como é que funciona isso? Como é que se relaciona a religião com o caminho? Então, veja, a própria Bíblia, né, em inúmeras passagens, compara nossa jornada com Deus como um caminho. Em outras situações, a Bíblia nos convida a andar com Deus. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o fato é que esse caminho da nossa relação com Deus, e aí vem a palavra religião, religar, restabelecer, né, essa ligação com Deus. Então, o fato de nós andarmos com Deus, andarmos no caminho de Deus, andarmos na vontade de Deus, andarmos na lei do Senhor, nada mais é do que uma expressão, conceitos bíblicos para mostrar uma coisa importante. O nosso retorno aos braços do Criador. Nossa convivência outra vez com aquele que é a fonte de vida, de salvação e de justiça. O que os textos bíblicos querem dizer com isso é que essa caminhada, essa jornada, onde nós estamos andando com Deus e passamos por momentos agradáveis, desagradáveis, de provações, de vitórias, de providência, de cuidado, de libertação e tudo mais, nada mais é do que faz parte do plano divino para nos levar a habitarmos para sempre com o nosso Deus. Essa religação, outra vez, esse retorno a Deus, esse caminho que nós voltamos a trilhar, nada mais é do que um preparo, outra vez, para voltarmos ao Jardim do Éden. Então, poderia dizer que a religião é uma reconexão com Deus. Uma reconexão com Deus. E aí, fato importante que até o auxiliar do professor falou. A grande questão é que existe também na Bíblia um outro caminho. Existe o caminho do Senhor, no qual está ali a presença de Deus. Envolve a sua palavra, envolve a sua lei, a presença do seu Espírito. Mas também há um outro caminho, o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho da morte, o caminho no qual há tristeza, sofrimento e dor, não pelo fato de serem redentivos, mas como consequências drásticas daquilo que a pessoa escolheu, que leva ao fundo do poço.
é um caminho que muitas vezes só traz desespero e não libertação. Enquanto que o caminho de Deus pode ter os momentos difíceis, mas ele sempre trará libertação e alegria no Senhor. Muito bem. A lição dessa semana trabalhou bem essa questão das provações que nos virão, mas também de como podemos suportá-las estando junto com Deus, né? Poderíamos ter alguma aplicação para a nossa vida diária quanto a... Nós já vimos algumas aplicações aqui, mas que aplicação a gente poderia fazer com uma profundidade para que quem está nos ouvindo tenha a certeza, a convicção daquilo que foi estudado aqui? Bom, primeiro ponto, professora Kátia, acho que nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Em nossa jornada cristã, muitas vezes queremos atalhos, muitas vezes queremos o caminho aberto. E certamente esse caminho vai trazer um tipo de provação e de problemas no qual nós enfrentaremos o desespero, a angústia, o medo, e poderá nos levar até mesmo a duvidar do amor de Deus. Porém, quando nós retornamos ao caminho do Senhor e sabemos que ali está a presença dEle nos conduzindo, podemos, ao fazermos essa avaliação, ter a certeza de que o Senhor proverá para nós tudo o que precisamos. Realmente, tudo o que precisamos para a nossa salvação. Tudo o que precisamos para sermos transformados por Ele. Então, prezado ouvinte, nesse momento, eu gostaria de que você avaliasse a sua jornada rumo ao céu. E que você aprenda a confiar no pastor. Há momentos, sim, que você pode fazer a pergunta, por que Deus? Não, faça a pergunta, para que Deus? Qual é o propósito disso? O que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer trabalhar, aquilo que o Senhor quer retirar, aquilo que o Senhor quer me ensinar, aquilo que o Senhor quer permitir que eu desenvolva, o que vai desenvolver em mim, ao ponto de ter, mais uma vez, a imagem do Criador sendo cada dia formada em mim. E que realmente Jesus possa nascer em nós, assim como disse o apóstolo Paulo, que até a sua glória ser formada em nós e que essa glória seja realmente a esperança de vermos Ele face a face. Hoje o nosso pastor está do nosso lado, mas um dia Ele quer nos abraçar e Ele quer enxugar todas as lágrimas, toda a dor, todo o sofrimento. Por mais que não sabemos ou não tenhamos talvez respostas para tudo, mas uma coisa é certa. Eu não conheço todo o caminho, mas eu conheço o guia que me levará por este caminho. Nós podemos encerrar, acho que esse momento, com uma oração. Agradecemos a todos que nos acompanharam, né? E nós vamos então orar para finalizar essa lição de hoje. Professora, eu queria só reforçar que você continue a estudar as lições desse trimestre, pois elas serão muito valiosas para a sua experiência cristã. Por favor, cada dia, cada semana, recapitulando ali com a classe, por favor, não deixe de estudar a Bíblia. Eu creio que você vai ver o que o Senhor quer falar ao seu coração. Vamos sim terminar com a oração. Nosso bondoso Deus, nosso Pai de amor, agradecemos porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, em especial a bênção de estudar a Tua Palavra, aprender que, por mais que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, o Senhor não nos desamparará, a Tua mão nos acompanhará e temos a certeza, ó bom Pai, que tudo que acontece em nossa vida acontece porque o Senhor permite e porque nos dá a oportunidade de crescermos, de ajudarmos também aqueles que precisam. Molda-nos, purifica a nossa vida e que não nos afastemos do pastor, que nos acheguemos todos os dias à presença dele. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.